Fala, galera! Professora Tabita aqui junto com vocês e nós vamos agora, juntamente com o nosso colega, parceiro, toca aqui, ó, peraí, aí, nós vamos juntos, Somil e eu, para essa aula, galera, e a nossa aula de hoje é Top das Galáxias. É, Top das Galáxias, lembrou, né? Lembrou das profs, é isso mesmo. Galera, estamos juntos, né? Estamos sempre juntos. A nossa aula de hoje, nós vamos falar, é a nossa aula 24.1. Nós estamos aí, vamos dizer que um bom caminho já da unidade 2, não é isso? E nessa aula nós vamos falar de evidências da evolução. Exatamente. Nós vamos verificar como é que a gente pode constatar esse fato evolutivo, em que nós podemos nos basear. Lembra na nossa aula anterior, que nós falamos sobre os fósseis? Pois é, quando a gente falou sobre os fósseis, a gente tem os registros ou as impressões, os moldes ou as marcas, né, de registros tanto de animais quanto de vegetais, organismos que viveram há muito tempo atrás. Então, eles também são considerados evidências evolutivas, porque a gente consegue fazer a comparação a partir das análises. Se estiver algum material, né, aquelas fossilizações que a gente falou, que preserva o animal todo, inclusive partes, né, do DNA ou parte da composição sanguínea, aí a gente consegue fazer toda essa análise, né, junto com um grupo de áreas dentro da biologia que hoje nós contamos e podemos avançar nessa compreensão, certo? Mas joga lá na tela para a gente ver a nossa aula. Vamos embora? Então, olha aí, nossa aula 24.1, vamos falar de quê, professora? Que evidências são essas, prof? Homologia, analogia e órgãos vestigiais, exatamente. Depois dessa aula, você não vai mais estar confundindo nada disso. O que é um órgão homólogo? O que é um órgão análogo? O que se trata desses órgãos vestigiais? Perfeito? Então, para a nossa habilidade desta aula, nós temos uma habilidade que diz o seguinte: relacionar fenômenos, fatos, processos, ideias, elaborando conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. Então, vamos ao que interessa. Gente, quando você ouve essa palavra, ou você escreve essa palavra, você lê essa palavra, você tem que pensar no seguinte: a gente já sabe que logia vem de logos, que é estudo. Homo significa algo similar, semelhante, então eu estudo a semelhança. Mas semelhança de quê? Igualdade, o que é isso, né? Então, olha aqui para mim. Ok. Aproxima. Vem aqui em mim. Prontinho. Olha só. Existem seres, organismos vivos, que vão apresentar, eles são de diferentes espécies, tá? Porém, quando a gente vai fazer uma análise da sua estrutura interna, a gente consegue comparar algumas similaridades, igualdades. Eles são iguais em determinado ponto. Que ponto é esse? É justamente o que a gente vai tratar da homologia. Joga lá no quadro conceito, vamos lá? Olha lá. Entende-se por homologia a semelhança entre estruturas de diferentes organismos devida unicamente a uma mesma origem embriológica. Professor, o que é isso mesmo, embriológica? Quer dizer que vem desde o seu desenvolvimento embrionário, tá? Então, quando aquele organismo vai começar a se desenvolver como um ser. As estruturas homólogas, elas podem exercer ou não a mesma função, tá? Então, podem exercer a função ou não. Vamos para lá. Aqui nessa imagem linda e maravilhosa tem um animal específico que eu sou apaixonada, galera. Não é esse homem robusto. Não é. É esse lindo cavalo. Deixa eu botar minha pincel aqui, menina. Cadê o pincelzinho? Aqui. Gente, eu sou apaixonada por cavalos.
Por que, prof? Porque é um animal super, ultra, hiper resistente. Vocês já viram aqueles filmes épicos que mostraram a guerra? Os cavaleiros sobem, né? Montam, na verdade, nesses animais e eles estão vendo aquele exército numeroso, eles estão nem aí. Eles vão para cima, são fortes, são corajosos, tá bom? E, além do que, são extremamente fortes. São animais preparados para carregar grandes cargas, né? Aí a gente tem aqui, ó, o braço do homem. Esse homem adquiriu essa musculatura toda, se exercitando, obviamente. Aí você tem a pata do cavalo, você tem a asa do morcego e a nadadeira da baleia. O que esses animais têm em comum? Professora, todos eles são mamíferos, ok? São estruturas homólogas entre si. Essas estruturas quais são, professoras? A pata, o braço, a nadadeira e a asa do morcego. Desses 4 mamíferos, essas 3 estruturas são homólogas entre si, pois todas têm a mesma origem embrionária. Nesses casos, não há similaridade funcional. Ou seja, as patas do cavalo servem para locomoção. Os braços do homem, ele não vai se locomover com os braços. Ele vai sustentar um peso. A asa do morcego vai servir para ele se movimentar no ar, no caso voando. As nadadeiras da baleia servem para elas estarem usando esse ambiente aquático nadando, certo? Então, não há similaridade funcional, mas embriológica, sim. Tá? Olha aqui, então. Ao analisar a asa do morcego, olha que linda imagem. A asa do morcego e a asa da ave, o que a gente consegue perceber? Ambas servem para esses animais para o voo. Então, eles têm a mesma função. Foi o que a gente colocou o conceito lá inicial. Então, órgãos homólogos, eles podem ou não ter a mesma função. Porém, eles obrigatoriamente têm que ter a mesma origem embrionária. Tá certo? Verifica-se que ambas têm a mesma origem embriológica e ainda não possuem, possuem a mesma função, que é o voo, a adaptabilidade ao voo. Agora vamos ver alguns outros casos dessa homologia. E nessa imagem a gente consegue ver então a estrutura interna. Normalmente quando você tiver uma prova e que ela não quer te dar muitas informações, ela vai te trazer uma imagem. E quando ela estiver se tratando de um órgão homólogo, ela vai te trazer a imagem da estrutura óssea desses animais para você fazer uma comparação. E o que a gente consegue observar aqui? Tanto a nadadeira do golfinho, a asa do morcego e o braço, nosso braço, ele é composto por vários ossos. E o que eu chamo a atenção sua? Olha aqui as estruturas, ó. Rosinha, rosinha, rosinha. Te acalma aí. Laranjinha, laranjinha, laranjinha. Vocês estão vendo? Amarelinho. Professora, o que é isso? São as cores. Calma teu coração. Nós estudamos o sistema esquelético lá no 2º ano, né? E a gente sabe que os ossos têm, cada estrutura óssea tem um nome. Carpo, metacarpo, falanges, no caso, os amarelinhos são as falanges. O carpo, essa região aqui, tá? Então, cada estrutura tem similaridade. Então, o que eu tenho no meu braço, o que nós temos no nosso braço, também vai estar presente na nadadeira do golfinho. Ok, professor, são mamíferos, né? Então, acredita-se que os órgãos homólogos, eles são dessa natureza justamente porque nós compartilhamos evolutivamente do mesmo ancestral, tá? Nós descendemos de um mesmo ancestral, tá? Vamos seguindo aqui. Olha nessa imagem que agora você consegue ver todas as estruturas, então. Tanto do braço do homem, da pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da nossa baleinha. Tem gente que acha que nem sabia que a nadadeira da baleia tinha osso, né? Mas tem, tá? Então, todas essas estruturas e também na asa do morcego, a gente às vezes pensa na asa de um inseto, vê tão fininho, parece que não tem nada, mas no do morcego, na asa do morcego, tem os ossos. E esses ossos correspondem aos mesmos ossos que nós temos. O úmero, ó o úmero, olha o úmero, cadê o úmero? Aqui.
olha o húmero, tá vendo? Olha os carpos, carpo, olha o carpo e olha o carpo. Então, se você for parar para analisar, quiser fazer um print para poder comparar cada uma dessas estruturas, carpo, falange, metacarpo, rádio, ulna, todas essas estruturas estão presentes nesses 3 organismos, esses 4 organismos, né? Então, nós temos a mesma origem embriológica deles e acredita-se que isso se deva ao fato de nós descendermos, tá? De um mesmo ancestral comum, ok? Olha lá, a homologia entre estruturas de 2 organismos diferentes sugere que eles se originaram de um grupo ancestral comum, tá? Que é o que a gente estava falando. Embora não indique um grau de proximidade comum, partem várias linhas evolutivas que originaram várias espécies diferentes. Fala-se, então, em irradiação adaptativa. Olha aqui para mim agora. Chega aqui e vem comigo. Vem comigo, vem. Vem comigo. Quando puder, vem. Vem! Chega. Não vai chegar? Ai! Mais um pouquinho. Se der para chegar mais um pouquinho. Não dá. Ok. Olha só. Estou aqui bem pertinho do Sami agora, né, Sami? É isso aí. Presta atenção. A gente está falando de quê? Órgãos homólogos. Para você compreender um pouquinho nessa questão, descender de um mesmo ancestral, o que significa isso? Irradiação adaptativa, evolutiva, o que é isso? Calma teu coração, presta atenção. Abre tua mente agora e teu coração. Você e eu somos frutos de um casamento, um encontro de gametas. Agora, presta atenção, os nossos pais tiveram seus pais, que tiveram seus pais, seus avós, bisavós, os avós, os seus pais e você. Os pais tiveram irmãos, certo? Esses irmãos tiveram filhos, e esses filhos dos seus irmãos dos seus pais são seus primos, não é isso? Eu sou ruim desse negócio de filiação aí, mas eu acho que eu acertei. E aí, olha só. Então, você tem primos. Vocês são idênticos? Vocês são iguais? Não. Na minha família, pelo menos, tem uns de cabelo liso, uns de cabelo bem crespo, outros de cabelo ondulado. Uns de pele mais escura, um de pele mais clara, um de olho mais puxado, um de olho maior. Tá? São diferentes. Porém, quando a gente vai ver a origem evolutiva, nós descendemos lá dos seus bisavós. Temos informações deles. Então, é o processo de homologia. São diferentes, porém, a origem tá de um ancestral comum. Nós descendemos, certo? Então, toda vez que você vê organismos diferentes que apresentam a mesma pode ter a função parecida, mas assim, ou não, né? Pode ter a mesma função ou não, mas que tenha a mesma origem embriológica, você tem os órgãos homólogos. E esse processo, que é uma evidência evolutiva, que a primeira evidência evolutiva que nós estamos falando, que é a presença de órgãos homólogos, vai partir, né, de um processo evolutivo chamado de irradiação evolutiva ou adaptativa, certo? Irradiar, preste bem atenção, saiu de um ponto, quem é esse ponto, professor? O ancestral comum. E aí, ramifica, irradia, tá? Olha, agora ficou show, hein? Gostou dessa irradiação? Ok, então vai irradiar. Certo? Então, esses organismos irradiados desse ancestral comum vão ter a mesma origem embrionária, mas eles vão ocupar diferentes ambientes, portanto, eles não vão ser iguais. As estruturas deles têm funções, podem ter funções diferentes ou podem ter funções iguais, mas a mesma origem embriológica. Deu a pegar? Vamos continuar? Olha lá.
Irradiação adaptativa é o que, então? É caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum, dando origem a vários grupos diferentes, adaptados a explorar ambientes diferentes. Então, nós estamos falando aqui, olha aqui para mim, nós estamos estudando na unidade 2 do processo evolutivo. Então, nós estamos falando como que nós compreendemos esses processos, como eles se dão. E agora, nessa aula, a gente separou, gente, para a gente conceituar, eu vou ficar batendo na tecla. Você vai me ouvir falar toda hora disso, homólogo, análogo, irradiação. Vai me ouvir falar, porque eu quero que você saia dessa aula compreendendo esses conceitos, porque a gente vai avançando. Avançando nas informações. Então, quando eu falar, eu não vou ter que voltar de novo nesse conceito. Tá bom? Então, preste atenção. E aí, esse processo de irradiação é a forma com que esses organismos foram agora ocupando os ambientes. E em cada ambiente, você tem um ecossistema diferente. Tiveram aqueles que foram se adaptar para o ambiente terrestre, a parte arbórea, né, subia, descia, escalava, né, usava essa estrutura, esses estratos diferentes. Pode ser um animal que só esteja no solo, pode ser um animal que vive abaixo desse solo. Então, eles tiveram que se adaptar a este ambiente que eles estavam ocupando. Mas eles descendem do mesmo ancestral comum, portanto, compartilham aí essa informação que é a origem embriológica igual. Porém, vão ter estruturas diferenciando aí. Entendeu? Deu para compreender? Porque agora a gente vai avançar mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Agora a gente vai falar sobre analogia. Vamos chamar a Ana. A Ana. Então, a gente vai estudar agora as semelhanças entre organismos, tá? Só que eles não vão ter ancestralidade comum. Não. Eles vão aparentar, a sua estrutura corporal, ela não vai ser igual, ela vai ser semelhante, tá bom? E, logicamente, a gente vai mostrar algumas imagens para você não ficar no vácuo aí. O que é isso? Semelhante? Um lá era igual. O que era igual lá no homólogo? A origem embriológica, por causa da ancestralidade comum. Agora, nós estamos olhando um organismo, um ser, olhando o organismo, o que a gente vê? Nossa, esse animal, ele parece com esse aqui. Mas por que eles são parecidos? Aí a gente vai lembrar. Ele é aquático. Ele é arborícola. Ele é rastejante. Ele vive abaixo, né? Escava o solo. Cada ambiente, então, vai estar influenciando nesse processo. Tá bom? Eu estou conceituando a analogia e a gente conceitua a homologia. Não perca o foco. Vamos lá. Olha lá. Analogia refere-se à semelhança morfológica entre estruturas em função de adaptação à execução da mesma função. Gente, se vocês olharem essas imagens, né? Você tem aí um inseto, a mosquinha, e você tem uma ave. Tá? Ela não tá nem pra gente, tá voando alegre, livre e solta aí, tá? Esses dois animais, eles estão fazendo o quê? No caso, a mosquinha tá sentada, né? Tá pousada. Mas ela tem asas. Para quê? Para voar. Tem habilidade de voo. A ave também. Um é inseto, invertebrado, e o outro é vertebrado, e é uma ave. Evolutivamente, eles estão distantes. Mas eles têm estruturas semelhantes, que no caso são as asas. Porém, contudo, todavia, a gente sabe, já que a gente viu algumas imagens, que as asas das aves, elas têm o esqueleto, carpo, metacarpo, tá bom? Rádio, una. Aqui, nas asinhas da mosca, ela é feita por uma membrana revestida por quitina, né? Nessa membrana, nós temos substâncias, né? Uma sobreposta à outra, que formando as duas membranazinhas, cheias de nervos, né? No caso de vasos, tá? Que são esses aqui. Então, são bem diferentes. Tem nada ósseo no inseto. Mas eles têm semelhanças porque eles tiveram, né,
tiveram um processo que a gente vai já falar o nome dele, em que houve um afunilamento e eles se encontraram porque eles estiveram se desenvolvendo e foram ocupar o mesmo ambiente ou o mesmo espaço, no caso aí, o aéreo, para voo, tá bom? Vamos prosseguir? Olha lá. A asa do inseto, né, mostrando aí as nervuras, o material de quitina, que é um carboidrato. Aí você tem a asa da ave, mostrando o esqueleto, e você tem a presença das penas, que são impermeabilizadas, né, por uma substância lá, uma glândula, que todas as aves têm, chamada de uropígio, que lubrifica e impermeabiliza, então, essas peninhas, tá? Essas são estruturas análogas, porque servem, têm a semelhança em relação à sua função, que é adaptar esses animais ao voo. Agora, olha só, as estruturas análogas presta atenção, não refletem por si só qualquer grau de parentesco. Elas fornecem indícios da adaptação de estruturas de diferentes organismos a uma mesma variável ecológica. Então, olha aqui para mim. Esses organismos tiveram o ambiente onde eles estão, pressionando-os para que houvesse esse afunilamento. E a gente chama esse afunilamento de convergência. Presta atenção. A gente falou de órgãos homólogos e a gente disse que houve a irradiação. Do pequeno, do ancestral comum, irradiou. Agora nós estamos falando de um grupo que vai afunilando, convergência, vai fazendo com que eles se aproximem. E o que vai fazer isso? É a adaptação ao ambiente onde eles estão inseridos. Seja em qualquer tipo de ecossistema, esses organismos estão ali vivendo naquele ecossistema porque eles estão adaptados àquele ambiente. E aí eles vão ter órgãos análogos, que vão fazer com que eles se tornem semelhantes. Eu não falei iguais, eu disse semelhantes. Em relação a quê? A função, e isso devido à sua adaptabilidade ao ambiente onde eles estão inseridos. Deu para entender? Vamos para mais um exemplozinho lá? Nesse processo, a gente tem a convergência, evolução convergente ou convergência evolutiva. O que é isso? Ela desenrola a língua, prof. É caracterizada pela adaptação de diferentes organismos a uma condição ecológica igual. Estão no mesmo ambiente, então estão disponibilizando os fatores abióticos sobre esse meio, estão disponibilizando as mesmas condições para ambos. Assim, as formas do corpo do golfinho, dos peixes, especialmente tubarões, e de um réptil fóssil chamado de ictiosauro, são bastante semelhantes. Essa imagem que vocês estão vendo aí, lindíssima, belíssima, é de um animal pré-histórico, que é o do ictiosauro, tá? Gente, esse animal não é um peixe. Esse animal não é um golfinho. Ele é um réptil. Eita, professora, um réptil? Mas réptil não tem as patinhas lá e não consegue estar no ambiente terrestre? Pois é. Olha como é que aconteceu, né? Ele é um réptil pré-histórico que vivia dentro da água. E aí ele utilizava estruturas para nadar. Porque ele estava dentro da água, como é que ele vai se locomover? Os peixes também têm nadadeiras. Os golfinhos, as baleias, tudo tem nadadeira para poder se locomover. Ah, o pinguim é uma ave, mas ela também está adaptada para nadar. E, ó, nada muito, viu? Pensa, me dá um mergulhão aqui, vai parar lá. Igual aquele nadador, como é o Fernando, esqueci o sobrenome dele, que é o, enfim. O cara é o top, né? Era, né? Que agora não está mais concorrendo, mas tudo bem. Vamos seguindo? Olha lá. Quando organismos são, Marcus Phelps, né? Phelps, alguma coisa assim. Tu lembra, Samir? Eu acho que é o Phelps, né? Também não está lembrando. Quando organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram evolução convergente. O que é a convergência? Olha para mim, bota aqui do ladinho, bota eu do lado do slide. Pronto. Aqui, ó. Eles convergiram. Eles estavam, cada um réptil, vamos botar aí a ave, né? O pinguim, o golfinho,
tá? Os peixes, no caso um tubarão, eles estavam nesse mesmo ambiente, tiveram que se adaptar a esse ambiente e agora eles tiveram as suas estruturas se moldando para se tornar o mais semelhantes possível porque eles estavam num ambiente aquático. Então, aqueles organismos, presta atenção, que isso não acontece da noite para o dia, tá? Não acontece da noite para o dia. No meio desse processo evolutivo, alguns golfinhos ou alguns répteis, no caso o réptil aí foi extinto, tá? Outros animais que não estavam bem adaptados, eles desapareceram. Lembra da seleção natural? Pois é, desapareceram. E aí acaba acontecendo que eles desaparecem e sobressai-se aí, ou é selecionada a característica que vai favorecer a sobrevivência dessa espécie. E agora todos os descendentes vão estar convergindo, vão ter essa mesma forma estrutural do corpo para adaptar ao ambiente terrestre ou aquático. Se eu estiver falando do ambiente terrestre também, animais que precisavam fugir de predadores ou precisavam se abrigar. E aí aqueles que conseguiam ter garras maiores para cavar os maiores buracos, para poder se manter nesse buraco, fugir dos seus predadores, sobreviveriam. Então, essa característica foi selecionada aí também. Tá? Aqueles que tinham garrinha pequena, rapidamente era predado e a seleção natural age para aquela característica que vai favorecer o desenvolvimento e sobrevivência dessa espécie. Perfeito? Vamos seguindo? Agora me tira daí de cima dos bichinhos. Não, pode jogar no slide. Deixa esse homem doido. Então, aqui o que a gente tem? Tá? A convergência. Presta atenção. Nós temos o golfinho, nós temos o ictiosauro, que é o réptil, e nós temos o tubarão, que é o peixe. Observem, por favor, que todos eles apresentam nadadeiras. A dorsal está aqui, ó, em todos eles. A caudal está aqui em todos eles. A peitoral não está aqui. E aqui e aqui. Então, cada um deles, se a gente olhando o design, se eu posso dizer assim, o design do formato do corpo desses animais e a cabecinha mais pontuda, né? Justamente para poder se locomover, quebrar, né, a força aí da dinâmica da água e aí faz com que esses animais tivessem semelhanças entre si. Vai imaginar que esse ictiosauro parece um golfinho ou parece um peixe, não parece um réptil, tá bom? Então, isso foi o que aconteceu ao longo de anos e anos e anos por causa da convergência. O ambiente fez com que eles adquirissem estruturas e foi selecionar estruturas que favorecessem a sobrevivência deles nesse ambiente. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. A semelhança não é sinal de parentesco, mas resultado da adaptação desses organismos ao ambiente aquático. Certo? A gente está enfatizando esses organismos no ambiente aquático, mas isso pode estar acontecendo também no ambiente terrestre. E, gente, nos estratos, eu gosto e adoro falar sobre os estratos da vegetação. A grande diversidade, olha aqui para mim, a grande diversidade de organismos na região amazônica justamente está devido a essa exuberante presença de invertebrados, insetos, que ocupam todos os cantos imagináveis da floresta, e répteis que podem conviver numa mesma árvore. Aliás, vários animais, não só répteis, insetos, primatas, vivem numa mesma árvore e não brigam, tá tudo muito bem. Aí é o que a gente chama de nichos, né? Eles têm nichos ecológicos diferentes, têm atividades diferentes, tá bom? Então, esses organismos, para viver num determinado ambiente, eles vão precisar ter semelhanças para poder resistir a todas as intempéries, se eu posso dizer assim, desse ambiente. Por isso, há convergência. E aí, isso vai ser resultado das estruturas de órgãos análogos. Quase que eu falo homólogo. Análogos, tá bom? Onde eles não têm grau de parentesco, não descendem de um ancestral comum, mas têm semelhança nas suas estruturas. Perfeito? Vamos seguindo? Olha lá. E agora nós vamos falar sobre os órgãos vestigiais. Quando a gente fala de órgãos vestigiais, a gente lembra
de qualquer coisa de vestígio. Lembra quando a gente falou das marcas fóssil? Os vestígios, ou seja, uma pegada, um resto de fezes, enfim, são traços que fazem com que a gente se lembre de alguma coisa. Então, existem também, como evidência evolutiva, além dos órgãos homólogos e análogos, os órgãos vestigiais. Vamos tentar compreender um pouquinho sobre esse processo. Olha lá. Assim como esses gatinhos, eu sou gaiata, né? Botei essa imagem aí para vocês, assim como eles, vocês estão vendo que todos eles estão muito atentos, olha que lindos, né? Estão ali, ó, antenadinhos. Provavelmente seja algum petisco ali que eles estão olhando, mas você vai prestar atenção no petisco da aula de hoje. Olha lá, às vezes organismos têm estruturas que não servem a nenhuma função aparente. Mas são homólogos. Então, quando eu falar de órgãos vestigiais, eu estou falando de órgãos homólogos, que têm a mesma, o que, professora? Origem biológica, muito bem. As estruturas úteis em outros organismos. Por que eram úteis em outros organismos? Porque existia um ancestral em comum, galera. Exatamente, esse ancestral em comum é que permitia, então, essa presença aí, tá bom? Vamos seguindo? Essas estruturas reduzidas ou não funcionais, que parecem ser sobras evolutivas, são chamadas de estruturas vestigiais. Aí eu tenho certeza que você já teve alguma situação familiar em que um dos membros da sua família passou por um processo de inflamação numa estrutura terminal ali do nosso intestino delgado com o nosso intestino grosso. Você sabe de que eu estou falando? Sabe? Eu creio que sim. É exatamente do apêndice, né? A gente chama de apêndice vermiforme. Olha lá. Cadê? Vamos lá. Um exemplo de órgão vestigial no homem é o apêndice vermiforme. Por que vermiforme? Porque realmente vocês vão ver a imagem, se vocês nunca viram, mas vocês vão ver. Parece um vermezinho, né? Estrutura bem pequena e sem função que parte do seco, que é uma região aí de transição entre o intestino, final do intestino delgado com o início do intestino grosso. Estrutura, tá aí, a gente falou aí, né? Entre o ponto de conexão aí. Olha lá. Esse apêndice está aqui, ó. E aí a ampliação dele, tá vendo que parece uma caldinha, né, também. Mas lembra aí um verme, por isso que ficou o nome vermiforme. E aí a gente pode observar que ele fica posicionado mais do nosso lado esquerdo, tá vendo? Né, do nosso intestino. Tanto que as pessoas, quando estão com apendicite, aí vem aqui para mim, rapidinho. Meu filho operou de apendicite, né? E um dos sinais dessa doença é justamente uma retração involuntária que a pessoa, ao deitar, quando o médico pediu para ele deitar, ele, agora afasta um pouquinho para poder visualizar. Afasta um pouquinho, é isso. Quando ele deitou na cama, né, na maca lá, quando o médico foi tocando aqui, ele já fez, retraiu, rapidinho. A pessoa retrai, e justamente essa parte, né? O que acontece? É tanta dor que a pessoa involuntariamente já vai retirando. É o apêndice, a região onde está o apêndice. Acredita-se que é um órgão vestigial porque não tem muita função, mas há aqueles que estão estudando aí que há indícios de que pode ter um acúmulo de bactérias que ajude aí no processo, né, de eliminação de algumas bactérias patogênicas, tá bom? Mas isso aí são processos que a gente vai ter que ver, acompanhar mais pra frente. Vamos lá? Joga lá. Nos mamíferos roedores, o seco é uma estrutura bem desenvolvida, na qual o alimento parcialmente digerido é armazenado e a celulose abundante nos vegetais ingeridos. Ela é degradada pela ação de bactérias especializadas. Então, nesse caso aqui, desses, né, esquilos maravilhosos aqui na nossa floresta amazônica, a gente tem bastante. São brabo no mundo. Bota aqueles macacos prego para correr legal. Eu já vi isso, gente. Eu já vi. Cara, eles botam pra moer mesmo. Bota pra cima. Também são esquilos muito grandes, né? Ok, então esse seco deles é um pouco mais desenvolvido. Olha lá.
E em alguns desses animais, o seco é uma bolsa contínua, e em outros, como no coelho, apresenta extremidade final mais estreitinha, denominada apêndice, como no caso humano, tá? E aí você tem, creio eu, que o seco seria essa parte aqui, ó, tá? Do coelhinho. Mas a gente tem uma outra imagem melhor para você acompanhar. Olha lá. Então, a gente tem ali o apêndice do coelho, você pode observar que ele é bem longo. Olha. E aqui do humano, né? Parece uma caudinha, um rabinho, parece o rabinho do porco. E olha o tamanho do seco. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o seco. E olha o seco no ser humano. Aqui o intestino e o intestino delgado. E aqui o intestino grosso. Tá? Então, ele é mais reduzido no ser humano e nos coelhos é bem longo. Certo? Ok. Então, nessa estrutura aí, você tem a finalização, então, do processo de digestão. Porque a gente sabe que é no intestino delgado que a gente tem todo o processo de absorção de todos os nutrientes que nós necessitamos, tá bom? Mas vamos lá para a gente dar continuidade. Joga na tela. Outras estruturas podem ser citadas como vestigiais, tais como os ossos das patas das baleias, presta atenção. E uma estrutura formada por vários ossos nas aves que sugere, tá, galera? A presença de uma cauda em seus ancestrais. Todas essas características foram úteis no passado, porém não são mais úteis hoje, não são mais utilizadas hoje. A gente tem outras formas de você avaliar, mas quando eles comparavam anatomicamente, abriam os animais, eles faziam essas análises. Existem animais que carregam tanto características vestigiais quanto rudimentares. Professora, o que diferencia as características vestigiais das rudimentares? Então, em relação a especificamente essa espécie, Piton reticulatus, que é da família dos boídeos, uma das maiores serpentes, né, que nós temos aí na Ásia. Aqui a gente tem um parentesco com as nossas jiboias e as sucuris, tá? Então, nesse caso, eles aparecem embriologicamente, durante seu desenvolvimento embrionário, eles têm essas estruturas rudimentares. A gente, quando abre lá, ou então acompanha o desenvolvimento deles, você percebe algumas estruturas que parecem, né, estruturas que eram usadas antigamente para locomoção, certo? Agora, existem alguns espécimes que mantêm na fase adulta. E aí a gente consegue visualizar. Olha que doido, né? Parece uma garra, uma unhazinha. Olha aqui essa imagem melhor. Tá vendo a unha aqui? Então, alguns espécimes adultos ainda vão manter essa presença, esse vestígio. Quando chega na fase adulta, é o órgão vestigial. Quando está ainda na fase embrionária, você tem um rudimento, tá bom? Isso ocorre porque as cobras evoluíram a partir de um ancestral totalmente tetrápode, ou seja, as 4 patinhas, né? Dos lagartos varenídeos, e porque suas estruturas são homólogas, órgãos vestigiais são homólogos, galera. As características ainda permanecem, então, presentes nos taxos, ou na taxa, né? Intimamente relacionados, tais como nos lagartos e mesmo de todos os outros tetrápodes, tá? Os cavalos, os outros organismos, né? Como nós também, tá bom? Olha lá. Então, gente, aqui para mim, nessa aula a gente falou de quantas evidências evolutivas? Analogias, órgãos análogos e órgãos homólogos, tá bom? E falamos também dos órgãos vestigiais, certo? Então, galera, você fica com isso na mente. Nós vamos para a revisão. Mas se você perder alguma coisa, você tem essa oportunidade. Mas não perde esses conceitos não, tá bom? Beijo, tchau, tchau.